Seja bem-vindo ao canal Investidor Cético. Neste vídeo vamos falar sobre a tal moeda comum Brasil-Argentina. Será que isso tem alguma chance de ver a luz do dia? Vamos conversar um pouco sobre isso, a gente se vê logo depois da vinheta. Eu quero começar esse vídeo fazendo aqui uma referência e uma homenagem à indústria aeroespacial do Irã. Em 2013, o Irã apresentou ao mundo o que seria o projeto de um caça de quinta geração iraniano, algo que eu não me atrevo a falar o nome, mas está escrito aqui na tela. E o resultado disso é que a indústria aeroespacial iraniana virou motivo de piada nos círculos militares e geopolíticos, se não do mundo todo, pelo menos ocidentais. E isso porque esse avião que foi apresentado mostrou muitas falhas e ele deixou bastante evidente que não era um avião real, que era um modelo e que muito provavelmente foi feito apenas com uma peça de propaganda do governo iraniano voltado em particular para o público interno. Então, para dar aquela imagem assim de que, olha, nós temos aqui grande tecnologia, temos uma indústria aeroespacial de primeira linha, mas os experts em aviação e em assuntos aeroespaciais rapidamente apontaram uma série de problemas. Então falavam, olha, aqui do ponto de vista de design aerodinâmico, isso aqui parece um avião de videogame, né? Alguma coisa desenhada por uma criança aí de 6 anos de idade. É uma aberração aerodinâmica, esse negócio não tem como voar. E outras coisas que eram apontadas, falavam, o avião é pequeno demais, mal cabe uma pessoa dentro dele, tanto mais isso aqui são um caça de quinta geração. Mas eu estou fazendo menção a isso porque quando este avião foi apresentado, e eu acompanhei, eu tenho um interesse por assuntos geopolíticos, militares, etc., por um interesse paralelo, é um assunto que eu acho interessante, vejo aí alguns canais, algumas publicações, e me lembro quando foi feita essa apresentação, isso gerou meses e meses de discussões em fóruns e canais de YouTube voltado para assuntos militares e geopolíticos e aquela coisa, será o Irã com caça de quinta geração? E agora? O que poderá acontecer com os vizinhos do Irã? Isso vai causar um desequilíbrio geopolítico no mundo? E ficava aquela masturbação em cima do assunto. E esse tipo de coisa é bastante algo muito interessante de se observar, porque às vezes eu tenho a impressão de que o mundo no qual eu estou mais presente, que é o mundo da economia e das finanças, nesse mundo às vezes o nível de credulidade das pessoas parece chegar num limite, né? Às vezes eu olho e falo, nossa, mas como é que as pessoas estão acreditando em tanta abobrinha, né? E quando eu acho que o nível de credulidade do pessoal no mundo das finanças chegou no limite, aí eu vou dar uma olhada nos canais e publicações aí militaristas, geopolíticas, porque esses caras não decepcionam. Então qualquer coisa que aparecer ali vai gerar meses e meses de discussões, qualquer coisa literalmente. Então pode vir algo do tipo assim, o Paraguai vai construir um porta-aviões nuclear. Paraguai que nem tem acesso ao mar, né? Ou a Nova Zelândia vai construir a estrela da morte da vida real. E gera assunto, e gera discussão. Isso me lembra um célebre político brasileiro, um famoso político brasileiro, que foi governador de um igualmente famoso estado brasileiro, que popularizou a expressão factoide. Então ele soltava factoides, ele se referia a isso mesmo com essa palavra, que era alguma loucura qualquer para chamar a atenção, para dar assunto para as pessoas discutirem. Tipo assim, olha, estamos todo mundo meio entediado aqui, vamos arrumar alguma coisa para a gente ficar discutindo, para a gente se preocupar. Então o mundo dos assuntos militaristas, geopolíticos é cheio de factoides. O mundo das finanças e dos investimentos, ocasionalmente tem os seus factoides também, e em grande parte a gente pode dizer que esse vídeo está
se propondo a falar de um factoide. Mas eu quero fazer uma pausa neste momento para falar de um livro. Então, um livro que é bastante famoso. Eu já li esse livro há bastante tempo. E ele se chama O Manual do Perfeito Idiota Latino-Americano. Esse livro foi escrito pelo Carlos Alberto Montaner, que é um jornalista de origem cubana, e o Mário Vargas Llosa. E eu não vou dizer que ele é um livro particularmente bom. Ele é um livro interessante, com certeza, e ele é um livro que já é um pouco antigo, mas a tônica principal desse livro é falar de alguns comportamentos aí do latino-americano, e em especial uma certa tendência que nós latino-americanos temos de terceirizar, de outorgar a responsabilidade sobre as nossas mazelas para terceiros. Então, assim, não há dúvida de que a América Latina foi uma região do mundo explorada por potências coloniais ou potências imperialistas, tá? Isso não se questiona, tá? Está na nossa origem ser explorado. Porém, nós aqui, convenientemente, muitas vezes a gente pega essa exploração e extrapola ela a tal ponto de dizer que absolutamente tudo que dá errado é culpa dos imperialistas yankees, dos americanos, dos reptilianos e seja lá quem for. Então esse livro ele faz uma crítica muito grande desse hábito que é um hábito de todas as pessoas em todo lugar do mundo, mas que é muito presente no latino-americano de forma geral, que é atribuir as suas mazelas a uma força exterior. Então, na visão de quem segue essa linha de pensamento, a América Latina, os países da América Latina são países irmãos, nós somos todos povos irmãos, nós teríamos os meios e as condições de sermos a grande potência do mundo, mas não fazemos isso porque forças ocultas, forças externas estão impedindo de alguma forma essa união de povos irmãos que poderiam guiar o mundo para uma nova era de prosperidade, seja lá o que for. Então, esse é um discurso muito presente e esse discurso naturalmente vem aí junto, né, já meio embolorado, meio caído aqui, mas ele já vem junto com essa conversa aí de moeda comum Brasil e Argentina que a gente vai falar. Ok. E aí um outro assunto aqui que eu também gostaria de explorar um pouco mais é que o status atual dessa iniciativa de moeda comum entre Brasil e Argentina, ela é um status de estudo. Não há um plano, não há um cronograma de implantação, não há nada. Sequer se sabe o que vai ser feito. Então, o que se está fazendo neste momento é um grupo de estudos para estudar o assunto. E grupo de estudo, nós podemos fazer grupo de estudo sobre o que a gente quiser, tá? Inclusive, eu já convido você, escreve aí nos comentários sobre o que você gostaria de fazer um grupo de estudos. Vamos fazer um grupo de estudos para colonizar Júpiter? Para a gente tentar discutir como é que a gente vai viver numa bola de gás gigantesca boiando no meio do espaço? Ou vamos fazer um grupo de estudo para estudar como que a gente pode se alimentar exclusivamente de cerveja e chocolate e não engordar e não ficar doente? Nós podemos fazer grupo de estudo daquilo que a gente quiser. Inclusive, o próprio Pentágono, em algum momento, fez um grupo de estudo nos Estados Unidos para estudar o que fazer no caso de um apocalipse zumbi. E eu não estou brincando, eu estou falando sério. Então, fazer grupo de estudo, qualquer um faz grupo de estudo sobre o que quiser. E essa tal moeda comum nada mais é, neste momento, do que uma iniciativa de formar um grupo de estudos. Então, isso está gerando um enorme movimento aí nas redes sociais, gente falando um monte de coisa, como se isso já fosse um fato consumado, e isso sequer ainda é um grupo de estudos. Tá? A gente podia fazer também um grupo de estudos aqui para apocalipse zumbi, mas o pessoal preferiu fazer isso para uma moeda comum. Aqui é o canal Investidor Cético, então a gente precisa analisar as coisas com um certo ceticismo, né? Precisamos colocar as coisas numa certa perspectiva
e procurar não pintar cenários do futuro que pareçam assim como algo já pacificado, algo que vai acontecer. Então, da minha perspectiva de cético, falar qualquer coisa assim sobre, olha, vai dar certo ou não vai dar certo, não é uma coisa muito coerente, porque estaria presumindo que de alguma forma eu consigo enxergar o futuro. E isso definitivamente não acontece. A postura cética, que é incentivada aqui no canal, inclusive propõe, né, até principalmente no caso de investimentos, que é o nosso tema principal aqui, que a gente pare de tentar adivinhar o futuro, pare de tentar antecipar o futuro de qualquer forma. Mas tem algumas coisas, nós temos algumas pistas aí que podem nos ajudar a pintar um pouco o cenário do futuro. Então vamos lá, vamos recuperar um pouquinho de conhecimento do mundo encantado da economia internacional. Tá? Isso aqui é assunto de faculdade para quem estuda economia, administração e coisas afins. Mas quando países optam por um caminho de integração econômica, existem níveis de integração econômica. E tipicamente são 5 níveis de integração econômica que existe. O primeiro é o chamado Zona de Livre Comércio. Então, na Zona de Livre Comércio, os países participantes, eles procuram eliminar barreiras comerciais entre eles, mas mantêm políticas próprias, individuais, em relação a outros países. Então, quando estamos numa zona de livre comércio, eu chego para o meu vizinho e falo, ó, beleza, aqui a gente vai fazer entre nós, mas olha, o que você importa lá dos Estados Unidos, da China, não sei da onde, é problema seu, você não manda para cá, e o que eu importo não manda para vocês. Quer dizer, nós temos autonomia para definir as nossas políticas e práticas em relação aos outros países. Tá? Inclusive, entre os países membros pode haver tarifas de importação, etc., mas tipicamente numa zona de livre comércio essas tarifas são menores do que as praticadas por países que estão fora. O segundo nível de integração econômica é chamada união aduaneira, que aí você efetivamente elimina, né, as barreiras comerciais entre os países e parte para uma política comercial unificada, harmonizada em relação ao resto do mundo. Então vamos imaginar, por exemplo, Mercosul, tá? Pega aí os países do Mercosul, vamos juntar todo mundo e falar, olha pessoal, aqui entre nós está tudo liberado e mesmo aquilo que vier de fora, tá? Uma vez que entrou no Brasil, por exemplo, está internalizado dentro do Mercosul. Pode ir para a Argentina, para o Paraguai, para qualquer lugar. Quer dizer, então a política vira a mesma para todo mundo. Tá? O próximo passo seria o mercado comum. Esse seria o terceiro nível, né? Em que você tem a união aduaneira e a circulação de produtos, mas também fatores de produção e, conforme o caso, até mesmo pessoas. Aí vai o caso, por exemplo, da União Europeia, né, que você tem o livre trânsito de pessoas ali dentro. Um sujeito que está na França pode trabalhar na Alemanha e por aí vai. Né? Então, ali você tem uma liberdade de circulação mais ampla, que não é só de produtos. O quarto nível seria a união econômica, né? Que aí você vira um grande mercadão mesmo, uniforme, né? Aí nesse caso se unifica políticas fiscais e monetárias, ou pelo menos se não se unifica, pelo menos se harmoniza, né? E isso acaba implicando em algum grau de integração política. Então, por exemplo, a zona do euro, né? A comunidade europeia e os países que estão na zona do euro, a gente pode dizer que eles estão nesse nível de união econômica porque eles tiveram que harmonizar um monte de coisas. Tá? Então, um país para entrar na zona do euro, ele tem que atingir ali um determinado nível econômico, ele tem que ter alguns indicadores econômicos dentro de certos intervalos ali, porque não dá para você entrar numa união econômica com moeda comum, etc., sendo que você não tem controle sobre a sua própria inflação, tá? Porque uma vez que você entrou numa união monetária junto com a união econômica, você vai unificar a taxa de juros, vai unificar a inflação, vai unificar tudo, é uma moeda única, né? E o país basicamente deixa de ter controle sobre a moeda. Isso é o que acontece no caso da União Europeia. E o último nível, o nível mais avançado, o nível mais profundo de integração econômica seria a integração econômica total, que no mundo
tá? Provavelmente não existe, ou existe, mas seria o caso assim, daqueles países que são federações de estados, né? Como os Estados Unidos ou o próprio Brasil, né? República Federativa do Brasil. Aí se a gente fosse encarar cada estado como se fosse um país. Na Europa não chega nesse nível, né? Senão seria os Estados Unidos da Europa. Tá? Então, esses são os níveis de integração econômica, e o que eu quero chamar a atenção de você é o seguinte: veja que no caso do euro, que é uma moeda comum de uso corrente na Europa, a Europa, os países da União Europeia tiveram que passar por um longo processo de integração, longo e doloroso, que vem desde lá praticamente do fim da Segunda Guerra Mundial, né? Lembrando que um dos objetivos da União Europeia era exatamente juntar aquela galera toda ali para não entrar em guerra de novo, né? Porque as 2 primeiras guerras mundiais aconteceram ali. A terceira, grande possibilidade de vir dali também, apesar de tudo, né? Mas, enfim, é um longo processo para chegar nesse 4º nível de integração econômica que permitiu o uso de uma moeda comum. Mercosul, agora atenção, eu estou falando do Mercosul. Eu não estou falando só do Brasil e da Argentina, tá? Porque o Brasil e a Argentina ainda não é união de nada, né? O Mercosul, que já é aí algum tipo de integração econômica, se a gente for seguir esse modelo aqui, a gente pode dizer que ele talvez não sequer conseguiu passar do estágio de zona de livre comércio, que é o primeiro estágio. Então tem muito chão para que a gente consiga chegar numa situação de integração monetária, tá? Então, o pessoal aí que está achando, nossa, o Brasil vai abrir mão aí da sua moeda, vai, né, vamos abrir mão da nossa soberania monetária, etc e tal, talvez esteja se precipitando um pouco, tá? Quer dizer, essa ideia, eu arriscaria dizer, de novo aqui, ó, investidor cético tentando falar do futuro, né? É apenas um factoide, tá? É mais um factoide, é uma coisa para chamar a atenção, ou para desviar a atenção de assuntos mais importantes, igualzinho quando algum país aí resolve anunciar seu caça de 5ª geração, sua nave espacial, seja lá o que for. Isso desvia a atenção das pessoas. Do ponto de vista econômico, o Brasil e a Argentina são bastante diferentes, nós temos algumas similaridades, mas naquilo que diz respeito a uma moeda, nós estamos muito distantes de qualquer coisa que possa permitir uma integração. Então, PIB brasileiro é praticamente 3 vezes maior do que a Argentina, tá? Nenhuma surpresa, né? O Brasil é um país maior, tem uma população maior, somos economicamente muito mais fortes do que a Argentina. A relação dívida-PIB dos 2 países é similar, tá um pouquinho mais alto aí do que seria o ideal. Isso aqui é importante mencionar porque no caso da zona do euro, a relação dívida-PIB é um fator absolutamente determinante para um país poder ou não aderir ao euro, tá? Nesse caso aqui os 2 são consistentes no nível ruim, tá? Agora com inflação, em relação à inflação e juros, a diferença é gritante. Argentina com quase 100% de inflação, 94,8%, Brasil com 5,79% no momento que eu faço essa gravação, taxa de juros da Argentina 75% e a taxa de juros brasileira 13,75%. Então nós temos aqui diferenças absolutamente gritantes que fazem com que qualquer tentativa de integração de moeda seja algo que está no reino da fantasia. Então, para não dizer que é impossível uma integração monetária, eu diria o seguinte, arriscaria dizer, de novo aqui fazendo a ressalva do ceticismo, na melhor das hipóteses, pelo menos durante o meu tempo de vida neste planeta, não sei qual é a sua idade, se você for uma pessoa jovem aí, talvez você tenha muitas surpresas pela frente, mas para alguém já um pouco mais sênior como eu acho que uma união monetária desse jeito não devo ver ainda enquanto eu estiver vivo aqui. Mas se for surgir alguma coisa concreta, eu arriscaria dizer que talvez algum mecanismo de compensação de pagamentos de comércio exterior, tá? Conta corrente, e esses primeiros ensaios e estudos apontam para alguma coisa nessa linha, tá?
não uma moeda de uso corrente das pessoas, não uma moeda que vai substituir as moedas locais, quer dizer, não vai haver o euro latino-americano, isso é bem fantasioso nas atuais circunstâncias, mas talvez uma moeda de referência para as transações internacionais entre os países, e que nem são lá essas coisas todas. Porque se a gente for ver, né, quem são os principais parceiros econômicos do Brasil? Principais parceiros econômicos do Brasil, se a gente for falar em exportações, tá? A gente exporta para a China, a gente exporta para os Estados Unidos, para a Alemanha, a Argentina é o nosso quarto mercado de exportação. E importação, o nosso maior fornecedor é a China, disparado, Estados Unidos em segundo, Argentina em terceiro, tá? Mas nem a participação da Argentina nem é tão grande nisso aqui. Já a dependência da Argentina em relação ao Brasil em comércio exterior já é um pouquinho maior aqui, quer dizer, o Brasil é o maior parceiro para importações e o segundo maior para exportações. Então podemos argumentar que o Brasil, na verdade, tem muito pouco a ganhar com um acordo como esse. O Brasil não tem problemas de reservas internacionais, ao menos neste momento. Tá? Temos dinheiro aí para pagar pelas nossas importações. A nossa integração econômica com a Argentina ou com outros países da América Latina é relativamente pequena. Quer dizer, do ponto de vista bem pragmático, assim, faria mais sentido a gente fazer um acordo desse com a China, não com a Argentina, né? Do tipo, olha, vamos criar um jeito aqui para a gente resolver as nossas coisas sem ser pelo dólar. Então, a minha interpretação cética dessa história toda é o seguinte: isso é um factoide. Isso tem pouca chance de êxito. E isso é um factoide feito em grande parte para atender aos interesses da Argentina. Tá? Então é uma coisa muito voltada para o público da Argentina, óbvio, um pouco para o público do Brasil também. A gente vê, né, pela celeuma, pelo caos que isso gerou aí nos grupos e redes sociais, a gente vê que se a intenção do governo era desviar a atenção das pessoas, ele foi extremamente bem sucedido com isso, né, porque eu vejo um monte de gente discutindo isso, tá? E discutindo num nível meio malucão mesmo, né? Quer dizer, nessa linha de isso aqui vai ser o euro da América do Sul, vamos perder aqui a soberania sobre a própria moeda. Quer dizer, as pessoas extrapolam o que o próprio governo já sinalizou, né? O próprio ministro da Fazenda, né? Ou da Economia, né? Já sinalizou que se trata de uma coisa voltada para pagamentos internacionais, comércio exterior, quer dizer, não é uma coisa voltada para o uso corrente do dia a dia dos cidadãos, não é um negócio para substituir o real, mas a gente vê aí as paranoias e teorias conspiratórias correndo soltas, o que mostra que se houve intenção do governo em desviar a atenção das pessoas aqui no Brasil de outros assuntos, eles foram extremamente bem sucedidos. Mas o ponto principal, isso aqui é a Argentina. O que acontece na Argentina? A Argentina está com uma inflação galopante, né? A gente já pode dizer que é uma quase hiperinflação, uma série de problemas ali. Então, hoje, a Argentina é um país que a gente poderia dizer assim, um país sem moeda. Tem uma moeda que não tem credibilidade nem dentro nem fora, tá? E é aquela coisa assim, talvez o presidente da Argentina tenha pensado, olha, aquele ânimo inicial aí com a Copa do Mundo já está se esvaindo, já está caindo, precisamos dar um up aqui no pessoal, dar um pouco de esperança, né? Então eu fico imaginando assim que o presidente da Argentina possa ter falado pro Lula em algum momento, né, pro nosso presidente, falou, olha, pô, dá uma ajuda aí pra gente aí, né, dá uma força aí. E o Lula foi lá fazer um agrado pro parça dele, né? Então soltou esse factoide que, de novo, atende muito mais aos anseios e às angústias do povo argentino do que o nosso, tá? Então eu encaro essa conversa entre os presidentes do Brasil e da Argentina como aquela coisa que às vezes vem um amigo nosso e pede pra gente contar aquela lorotinha assim para ajudar. Olha, vai lá, fala pra minha mulher que eu tava não sei aonde, né? Fala pro meu marido que eu tava sei lá eu onde. Pô, diz lá pro chefe que eu fiquei doente, né?
Então, quando o amigo vai lá para dar aquela salvada, assim, tá? Eu tenho a impressão de que foi uma coisa mais ou menos nessa linha, tá? Então foi uma ação entre amigos ali para gerar um buzz, né? Gerou o tal do factoide, mas de novo um factoide muito mais voltado para lá do que para cá. Aqui foi um efeito colateral, talvez, aí do que aconteceu. Esse assunto não deveria ter importância aqui, não é uma coisa relevante para o Brasil, é uma coisa que, como a gente viu aqui, até pelo histórico todo da União Europeia, etc., nas atuais circunstâncias tem baixíssima chance de êxito, né? Então, pegar aí algum país qualquer aí, o Paraguai com seu porta-aviões nuclear, ou algum outro país querendo fazer a Estrela da Morte, eu acho que tem mais credibilidade, né, do que esse plano aqui da moeda comum, mas as pessoas estão repercutindo isso. Tá aí repercutindo de novo uma coisa que claramente é um factoide, né, uma tentativa de gerar aí um agito, gerar um pouco de calor para desviar o assunto das pessoas de coisas mais importantes que a gente deveria estar vendo por aí, tá? Então, de novo, assim, da perspectiva cética, é possível que aconteça, é possível que surja uma moeda comum entre Brasil e Argentina, inclusive uma moeda de uso corrente que a gente vai usar por aí para pagar nossas compras, e é possível que os outros países da América Latina venham a aderir a essa moeda? Sim, é possível, claro que é possível. É possível que alguém construa a Estrela da Morte da vida real? É possível, né? É possível que a Terra seja plana? Não sei, eu nunca fui para o espaço. Vai que um dia eu vou e eu olho para trás e eu vejo uma pizza, né? Então eu tenho que considerar a hipótese de que seja possível, né? É possível que a gente viva num universo holográfico? É possível. Tudo é possível, tá? Tudo é possível. Então a gente não deve descartar esses cenários. Mas é provável, acho que muito pouco. Principalmente se a gente olhar as histórias passadas, as tentativas de fazer integrações econômicas, de tentar fazer integrações monetárias, até mesmo tentativas de fazer sistemas de compensação bilaterais ou multilaterais voltados para comércio exterior. Então, enfim, eu não perderia meu sono aqui pensando neste assunto, apesar de ter uma remota possibilidade, né? Assim como eu posso dormir e no meio da noite ser abduzido por alienígenas, né? A possibilidade sempre vai existir, mas eu não devo pautar a minha vida por essas coisas assim com baixíssima probabilidade de acontecer. Então, fique em paz, não dê muita importância para esse assunto. Se esse assunto por acaso se tornar importante, né, quer dizer, se a coisa evoluir de um simples grupo de estudos para algum tipo de planejamento, aí a gente começa a se preocupar um pouco mais. Mas neste momento é precipitado a gente pensar nesse assunto quando nós temos coisas tão mais importantes para a gente se preocupar. E é isso aí. Espero que esse vídeo tenha ajudado em alguma coisa, talvez assim a aliviar um pouco as angústias, aliviar um pouco a raiva. Não fique com raiva, não saia por aí xingando as pessoas na internet, batendo boca. Lembre-se que pessoas comuns como nós, eu presumo que quem está me assistindo aqui seja uma pessoa comum, né? A não ser que seja, sei lá, o ministro da Fazenda, o presidente, se estiver me assistindo, sei lá, né? Mas eu vou ficar surpreso se for o caso. Eu sempre parto do princípio de que quem me assiste é uma pessoa comum. E nós, como pessoas comuns, a verdade é que a gente tem muito pouca influência sobre essas coisas que acontecem nos altos níveis políticos. Então, o melhor que a gente pode fazer é não criar inimizades. A gente não deve criar inimizades, pelo contrário, a gente precisa ter mais amigos, a gente precisa fazer amigos, ter mais aliados, se juntar mais às pessoas, se ajudar, né? As pessoas precisam se ajudar com informação, com conhecimento, e lembrar que não temos muito o que fazer nessa esfera, mas a gente tem muito a fazer naquilo que diz respeito à nossa vida individual, nossa família, nosso círculo social próximo. Então, vamos focar naquilo que interessa e naquilo em que a gente consegue ter alguma influência de fato. É isso aí, a gente se vê num próximo vídeo.